Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui, meio relutante comigo mesma, mas Deus estava me incomodando para que eu falasse das experiências que eu tive com ele, né, de um ano mais ou menos para cá. Bom, eu quero começar esse relato, esse testemunho, aí não sei nem que palavra que eu dou para isso, mas eu quero começar falando que eu oro e peço a Deus que o Espírito Santo venha falar com cada um de vocês que forem escutar esse vídeo e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês também. Bom, eu vou começar falando desde quando o Senhor começou a falar comigo realmente. Na nossa igreja nós não tínhamos célula, né? Os cultos domésticos na casa das pessoas, as células, para quem não conhece. Ah, lembrando, desculpa, gente, para quem não me conhece, meu nome é Adriana. Eu sou uma dona de casa mesmo, não sou ninguém importante não, viu? Sou uma dona de casa, eu trabalho em casa mesmo, eu faço doce em casa para vender, só isso. Só para me conhecer um pouquinho melhor. Bom, então voltando, né, na célula, e a gente começou a fazer, teve um projeto que começou a fazer a célula, e durante esse período aí que estava tendo a célula, uma pessoa na célula, não vou citar nomes aqui, porque às vezes a pessoa nem quer que cita, né, mas com certeza se ela escutar um dia ela vai saber que é ela. E ela deu um testemunho falando de uma amiga dela, o quanto a amiga dela fazia falta, o quanto Deus tinha, assim, não é que Deus tinha feito algo com ela, mas que ela estava chateada com Deus porque tinha levado a amiga dela. Nessa época que teve essa pandemia, essas coisas assim, acabou acontecendo isso com a moça. E ela falou dessa moça, ela falou assim, eu lembro que em duas vezes ela falou isso. Ela falou assim que a moça falava para ela que ela sentia saudade do céu. E quando ela falou isso, desde a primeira vez que ela falou isso, né, eu não falei nada na célula, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei assim, Senhor, como que é ter saudade do céu? Tipo, nossa, a gente vai para a igreja, tudo, né? Eu não sei, né? Você que talvez não tá me escutando aí, você vai para a igreja, tudo, mas você fala assim, nossa, mas eu nunca fiquei pensando assim, ai, tô com saudade, eu queria estar lá agora. Mas do fundo do coração mesmo, não da boca para fora. Às vezes a gente fala, né? Ai, nossa, eu tô louca para chegar quando Jesus voltar, qualquer coisa assim, mas fala assim meio que da boca para fora. A gente acaba não falando assim realmente do coração, né? E e ela falou que a moça falava isso com tanto amor, com tanto carinho, né? E que realmente ela sentia que ela queria também estar lá mesmo. Que amava Jesus demais, amava mesmo. E aí, a partir daquele dia, né, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei assim, Senhor, como que é ter saudade do céu? Como que é ter saudade de um lugar que a gente como ser humano, a gente nunca foi? Como que eu vou ter saudade de um lugar que eu nunca fui? E aí, né, quando ela falou sobre isso daí, a gente teve uma dinâmica, né? Depois de alguns dias, teve uma dinâmica também na célula, e nessa dinâmica foi falado, eu não me lembro muito bem qual que foi a pergunta que o menino que estava fazendo a célula fez, né, o rapazinho. Mas eu sei que era alguma coisa que a gente tinha que responder que, assim, no Senhor, o que, que a gente, né, gostaria de mudar em nós, né, alguma coisa assim. Eu sei que a minha resposta naquele dia foi que eu queria, né, amar a Deus sobre todas as coisas, como a palavra dele fala, amar ele mais que tudo mesmo, que qualquer coisa, que dinheiro, que filho, que marido, que mãe, que pai, que qualquer pessoa, amar a Deus mais do que tudo, como a palavra dele mesmo cita que a gente tem que fazer, né? E quando foi falado isso, realmente, eu realmente me empenhei naquilo, né? Eu falei assim, Senhor, eu sempre li a palavra, mas eu não li assim, todos os dias a palavra. Eu não tinha esse costume, né? Eu vou ser bem realista com isso. Mas, a partir daquele momento, dificilmente hoje eu passo. Hoje eu tô gravando aqui pra vocês, hoje é domingo, né? E ontem, que foi sábado, dia 20, perdão, dia 20 de setembro, que foi o dia que eu não li a palavra, que eu acabei, né, mexendo com algumas coisas e acabou passando o tempo e eu não li, né? Mas hoje eu já li a palavra antes de estar falando com vocês, antes de fazer minhas coisas aqui, porque eu falei assim, para não... Eu sempre gosto de ler de manhã, que aí eu, tipo assim, li a palavra, fico até meditando naquela palavra, às vezes Deus fala comigo o dia inteiro através da palavra que eu li. Então, por isso que eu prefiro ler de manhã. E aí é que eu comecei a me empenhar mais nisso, né? Mais na leitura da palavra. E realmente eu senti que algo começou a mudar dentro de mim, né? E antes de começar a célula, Deus já tinha me dado um sonho.
há mais ou menos um ano atrás, né? De hoje é mais ou menos um ano atrás, que Deus me deu um sonho, né, sobre o arrebatamento. Com todo respeito, tá? Eu quero falar aqui com todos vocês sobre isso, mas com todo respeito mesmo. Eu sei que tem alguns que não creem no arrebatamento, alguns creem que nós vamos passar por toda a tribulação, por toda a angústia, por todo isso aqui, para depois vir o arrebatamento, né? E tudo bem, não tem problema, nós somos irmãos em Cristo, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe quem acredita que é antes, quem acredita que é depois, quem acredita que é no meio. Não vou discutir sobre isso de forma nenhuma. Não é a minha intenção aqui também falar isso para haver discussão. A minha intenção aqui é falar o que Deus fez na minha vida, né? O meu testemunho da minha vida espiritual com Deus. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, e aí aconteceu que foi a primeira vez que o Senhor me deu esse sonho. Bom, eu nunca orei ao Senhor pedindo para o Senhor me mostrar o arrebatamento, ou quando vai ser, ou como vai ser, alguma coisa assim. Não. O que eu pedia sempre era para amar o Senhor acima de todas as coisas. E eu gostaria muito de ver o Senhor. Então era isso sempre que eu pedia. As minhas orações sempre no meio delas eu tinha essa oração junta, né? Bom, aí em quase um ano, o Senhor me deu, vou contar assim brevemente, né, porque eu já tenho até vídeo falando sobre isso, mas vou contar brevemente. Eu estava na casa da minha mãe, no entanto, eu morava no fundo da casa dela. Hoje eu estou em outra casa, mas eu morava no fundo da casa dela. No sonho, eu também estava no fundo da casa dela, mas eu já morava aqui. E aí, eu estava me arrumando para trabalhar, estava como se eu estivesse trabalhando fora, eu fui pegar minha moto. Antes de pegar minha moto, quer dizer, eu fui pôr minha calça. Quando eu fui pôr a calça, eu vi que a minha perna estava roxa. E aí eu falei assim, nossa mãe, eu vou ter que ir no médico, porque minha perna está muito roxa, eu tenho que ver o que está acontecendo. Aí eu falei para ela, vou descer aqui ainda chamei de mini hospital, nem é mini hospital mais, agora é UPA aqui em Indaiatuba, mas eu chamei de mini hospital. Bom, aí eu falei para ela que a gente ia lá. E eu, da vez de pegar a moto pra gente ir lá, a gente foi de a pé. Eu e minha mãe. Aí minha mãe foi comigo. E no meio do caminho, eu falei assim para ela assim, mãe, eu não gosto de botar atestado. A senhora sabe que eu não gosto de botar atestado, mas não vai ter jeito. Se o médico me der hoje atestado, eu vou ter que aceitar, porque tá muito feia a minha perna. Minha perna tudo machucada, não tem jeito. E quando eu falei isso pra ela, gente, quando eu tava trocando de roupa na casa dela, era umas 8 e alguma coisa. Não lembro se era 8h20, era alguma coisa assim. Então, quer dizer, no máximo devia ser 9 horas da manhã, quando a gente estava passando por lá. Aí, de repente, escureceu tudo. Ficou tudo escuro, mas a gente não ficou assustada, né? Aí, quando escureceu, e eu falando isso pra ela estava um pouquinho assim, tipo, uns 4 passos na minha frente. E eu falando com ela atrás dela, falando, mãe, eu não gosto de botar atestado, mas vou ter que botar atestado. E, de repente, quando escureceu, eu falei pra ela, falei assim, nossa, mãe, que esquisito, né? Escureceu essa hora. E aí, quando eu olhei pra trás, sabe o cometa, quando ele faz assim, vindo pra Terra, quando a gente vê filme, essas coisas, né? Aí parece uma bolinha assim e o rastro, né, dele, assim. Como se fosse um rastro, né? Modo de falar. Mas aparece a bolinha pra baixo, como se ele tivesse vindo pra Terra, né? Pra colidir na Terra. Nos filmes aparece assim, né? E esse foi ao contrário. Ele tava tipo como se fosse a bolinha, mas arrancando da Terra para ir pro céu. E quando aconteceu isso, eu virei, aliás, antes, né, de acontecer isso, quando escureceu, eu virei para trás. Eu falei para ela, nossa, que estranho que escureceu, e virei para trás. Quando eu virei para trás, chamou meu nome. Mas não chamou meu nome Adriana, nem Dri, nem Di, nada assim, nem apelido. Chamou um nome que eu não sei qual nome que é, mas era o meu nome que chamou. Eu sabia que era o meu nome. E aí, esse que parecia tipo um cometa puxou. E foi, com tudo. Não deu tempo de nada. Parecia como a palavra de Deus fala mesmo, em um abrir um piscar de olhos mesmo. E quando fez isso, gente, parecia que o meu coração, eu falo agora para vocês, toda vez que eu conto esse testemunho, para mim é muito gratificante saber que Deus, pela misericórdia dele, porque eu sou uma pessoa super, nossa, gente, eu sou super pecadora, eu não mereço mesmo a misericórdia do Senhor, a graça dele. Eu não tô falando isso para dizer assim, quer dar uma de coitadinha. Não é, gente. Ninguém é. Nós somos todos pecadores. Ninguém é melhor que ninguém. Não é porque alguém vê o pecado da pessoa, o pecado visível, que não existe pecado também dentro dela, né? Muitas vezes existe pecado dentro da gente. Então, eu me considero uma pessoa pecadora, muito pecadora. Então, pela misericórdia dele, ele como se tivesse arrancado o meu coração. Foi um sentimento, gente.
uma paz, um amor. Sabe assim, quando você pega um bebezinho que você ama, assim, você abraça aquele bebezinho que era tudo que você queria, você que já foi mãe, você que o seu sonho é pai, e aí você pega aquele bebê e você... Nossa, é um amor muito mais do que aquele amor, muito mais, não dá nem para explicar a paz e o amor que você sente. E isso aconteceu comigo, eu acordei, comentei com meu marido gente, eu passei a semana inteira, uma semana maravilhosa que eu passei. Eu passei a semana inteira sentindo aquilo, sentindo a presença de Deus, aquela paz, aquele amor, sabe assim? E é uma coisa que parece que, sabe quando parece que é o primeiro amor, que você quer falar para todo mundo? Que você tá se sentindo tão bem, que você tá se sentindo tão, assim, tão abençoada, que você fala assim, nossa, eu quero que todo mundo se sinta assim. Eu não quero só eu sentir assim, eu quero que todo mundo se sinta assim. E foi assim que eu me senti, né? E eu queria falar pros outros. Tinha gente que ficava olhando pra minha cara meio esquisito, falava assim, parece que é doido. Mas não tem problema, gente. Pode me achar maluca, pode me achar doida, né? Mas se Deus tocou no meu coração pra eu fazer esse vídeo e falar sobre essas coisas, eu vou falar, né? E aí, bom, beleza, passou, né? Graças a Deus, né? Senti tudo aquilo, foi tudo tão maravilhoso. E passou-se um tempo, né? Quase um ano também, né? Que foi esse ano, em abril. Meu filho mais velho, ele faz dia 21 de abril aniversário. No dia do aniversário dele, na madrugada, novamente o Senhor me dá mais um sonho também. Um sonho de arrebatamento, né? Esse outro, o primeiro, eu não sei nem falar assim para os irmãos, para vocês, se é sonho ou se é visão, né? Parecia ser os dois. Acho que parecia ser os dois. Mas esse que eu tive no dia 21, na madrugada do dia 21, ele realmente foi um sonho mesmo, tá? Esse eu sei que foi um sonho, tenho certeza que foi um sonho. Bom, eu estava num salão grande, eu já morei num bairro aqui chamado Itaici, e lá tem um salão. Então, parecia um salão tipo aquele salão que tem lá em Itaici. E esse salão tinha, assim, pessoas de diversas denominações, sabe assim? Pessoas, parecia ser um encontrão, um encontro, assim, de diversas denominações. Acho que tinha todas as religiões ali no meio. E aí, gente... O que aconteceu? A gente estava cantando, sabe essas caixas grandes de som, assim, elas que até uns nomes, mas eu não sei o nome dela, não vou nem me arriscar a falar o nome errado aqui. E essas caixas de som grande, e aí tava um som tocando que era louvor, aí a gente estava louvando, agradecendo o Senhor, coisa e tal, e aí tinha um rapaz que estava saindo do meio de um pessoal, aí eu falava assim para ele, nossa, ele não pode sair daqui sem conhecer Jesus, vamos falar com ele sobre Jesus. Eu falava com alguém que não lembro quem que era, e ia lá falar com ele. Quando eu ia falar com ele, chegava uma pessoa e falava assim, não precisa falar não, porque eu já falei pra ele já sabe de tudo já, não sei o quê. Só que o rapaz estava com uma cara de que não estava sabendo de nada, sabe? Bom, aí eu não podia segurar o rapaz mesmo, né? A pessoa já tinha falado assim comigo e eu acabei, como fala? Deixando o rapaz ir, né? Porque eu não tinha como segurar ele também. E ele foi, realmente ele foi embora. E aí, eu voltei, né? Tinha uma porta grande onde o rapaz saiu, e aqui era a continuação, assim, do salão. E eu continuei indo lá. E a gente louvando tudo ao Senhor, assim. Ai, tava muito maravilhoso. De repente, gente, é um salão, é fechado. O céu se abre, não tinha mais o teto, né? O céu abriu. Aí veio assim como se fosse uma luz muito, muito branca no meio, assim, saiu um branco assim que não dá nem para explicar, que eu nunca vi na minha vida. E dos lados, assim, seres, eu nunca vi anjo, gente, mas eu creio que é anjo aquilo lá. Seres assim, de branco, assim, todos assim, e era uma cor amarela assim, ouro, um ouro assim que não dava para explicar também. Eles tinham uma cor mais ou menos assim. E eles cantavam um louvor. Eu vou cantar um pedacinho aqui para vocês do louvor. É aquele assim: Santo para sempre e os anjos cantam. Santo, sim é o Rei dos Reis. Essa daí. Não vou cantar muito, porque senão vocês vão até sair do vídeo, né? Pelo amor de Deus. Tem voz pra isso não. Bom, aí esses anjos estavam assim. Gente, eu fiquei tão maravilhada com aquilo. Aí todo mundo com a mão levantada, louvando, glorificando. Uns estavam assim, outros não estavam nem ligando. Tava daquele jeito, mas não tava nem ligando. De repente, já não era mais aquela imagem. De repente, era a imagem assim de duas mãos bem grande, tipo construindo, fazendo uma construção, assim, parecia um castelo, um lugar enorme, assim, a coisa mais linda, gente, coisa mais linda. Aí, de repente, passou, né? Aí eu tava no sonho ainda, passou. Aí tinha um rapaz no fundo do salão que ele falava assim, graças a Deus que passou essa barulheira, não sei o quê. Gente, aí no sonho eu ficava brava com ele.
Eu ia lá perto dele e falava assim, mas como que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Você não viu o que Deus mostrou pra gente? Parecia que ele não tinha visto, né? Eu falei assim, você não viu o que Deus mostrou pra gente? O que ele tá preparando pra nós, né? Olha como que é maravilhoso, não sei o que. E falava algumas coisas assim pra ele. Aí, de repente, ele olhava pra mim e falava meio assim, não adianta nada pra mim, porque, como que ele fala? Como que ele falava mesmo? Vou encontrar as palavras certas agora, gente, mas ele queria dizer assim, que ele não ia ser, que ele não ia com Jesus. Falei assim, Jesus está voltando, alguma coisa que eu falava pra ele, e ele falava assim, que adianta, ele não vai me levar mesmo, alguma coisa assim. Quando ele falava isso, gente, me batia uma tristeza. Nunca tinha visto o rapaz na minha vida. Mas me batia uma tristeza. Aí eu fui lá onde ele estava, dei um abraço nele. Eu lembro que, até hoje eu lembro o sentimento que eu tive, como se fosse um dos meus filhos. E eu abracei ele e falei assim, nunca mais fala isso. Claro que Jesus vai te levar. Nunca mais fale isso. Jesus vai te levar sim. E abracei, dei um beijo no rosto dele e saí. Quando eu saí, aí eu peguei e falei com a menina que estava perto de mim. Falei assim, olha, eu tenho que buscar minha moto, ela tá na casa de uma amiga minha, né? Vamos lá comigo? Ela falou assim, vamos. Aí a gente entrou num bairro bem chique. As casas eram tudo chiquetosa mesmo. E essa amiga minha é uma amiga bem conhecida. Eu não falei para ela sobre esse sonho nem nada. E aí, quando eu batia na porta da casa dela pra pegar a moto, eu já ia toda empolgada, porque no caminho todo eu fiquei falando pra essa outra menina. Eu falava assim, você viu como que Deus é maravilhoso? Deus mostrou tudo aquilo pra gente. Olha o que tá preparado pra gente, não sei o quê. E conversando super animada com a menina. A menina me ligando, e eu conversando super animada. E aí, a gente chegou na porta da casa dessa menina, que é amiga minha, e eu falei assim, ela tava com o shortinho bem curtinho, coisa que eu acho que eu nunca vi ela, acho que ela nem usa short tão curto assim, e tava tocando um batidão na casa dela. E a filha dela, tudo mais, também tava com uma roupa assim, tipo, roupa de quem curte esse tipo de música, né? E aí eu falei assim, gente do céu, como que eu vou falar agora pra ela? Que eu vim buscar a moto, eu queria contar pra ela também do que aconteceu. Mas mesmo assim eu fui e contei. Falei, fulana, você não acredita o que acabou de acontecer com nós agora? Nós estava lá, Deus abriu o céu, nós louvou, nós não sei o quê. Quando eu comecei a falar assim pra ela, eu falei assim, olha lá, tá, ele vai mostrar de novo o que ele tem preparado. E de novo, foi como se tivesse me arrancado de novo. Gente, é uma coisa tão inexplicável que não tem nem como explicar para vocês. É assim, surreal mesmo. As coisas de Deus é sempre maravilhosa, né? E isso realmente aconteceu comigo, mais uma vez, e aí o sonho acabou, né? Depois que fez isso, de novo, né? Aquela sensação gostosa. Eu não fiquei a semana inteira, dessa vez eu não fiquei a semana inteira, eu fiquei o dia inteiro, mas a semana inteira não, né? Com o coração, assim, bem leve, assim, sabe? Bem com a presença de Deus mesmo. E aí, gente, o que aconteceu? Essa semana me aconteceu de novo. Bom, o que eu vou falar aqui pode ser um pouquinho polêmico, né? Porque eu sei que não tem dia, não tem hora, né? O Senhor fala na palavra dele que somente Deus é que sabe, nem os anjos, nem o filho sabe. Só o pai sabe a hora que o filho vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja nossa, não é a igreja assim, casa, a igreja tijolo aí não, né? É a igreja nós somos a igreja. Né? Quando Paulo perseguia a igreja, ele não ia lá e perseguia os tijolos da igreja, não, ele perseguia as pessoas que eram a igreja, é isso que ele considera. E Jesus, quando vir buscar, ele vai vir buscar a igreja, cada um de nós. Bom, eu sei, né? Vou deixar bem claro isso, quero deixar muito claro mesmo, mas agora eu vou contar mais um pequeno testemunho antes de eu contar o último que ele me deu agora. Né? Tem um vídeo circulando na internet durante esse mês agora de setembro, nós estamos em 2025, né? E tem um vídeo circulando na internet de um irmão, que eu acho que o nome dele é Joshua, alguma coisa assim, que ele fala sobre o arrebatamento, que ele deu uma data para o arrebatamento, né? Ele deu dia 23 ou 24 de setembro, que no caso seria semana que vem. Terça e quarta? Não lembro se é terça e quarta ou quarta e quinta, alguma coisa assim. Hoje é dia 21, 22, 23. Então é terça e quarta. Terça e quarta. Né? E ele colocou esse vídeo, mas é claro, como todas as pessoas, eu olhei e fiquei pensando, falei assim, meu Deus do céu, mas não tá, né? Isso não tá na palavra, né? Mas o Deus, se ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir, porque é o que ele fala, né? Que a palavra dele se cumpre. Bom, mas também lá em Amós está escrito também que Deus não faz nada sem antes falar com seus escolhidos. Beleza. Bom, passou, né? Eu falei assim, ai meu Deus, é doideira isso daí, mas tá bom. E aí começou, eu sou inscrita aqui num canal que ele fala da palavra, coisa e tal. E aí, sempre quando eu abri o YouTube, tava escrito, eu orei, tipo, que a pessoa orou pedindo a Deus uma confirmação se esse irmão estava realmente certo, se era isso que ia acontecer mesmo, coisa e tal, né?
e tal e coisa. E um monte de vídeo assim, gente, eu não consigo nem contar pra vocês quanto foram. E todas as pessoas que pediram a confirmação de Deus, elas tiveram a confirmação que sim. Por incrível que pareça, né? Elas tiveram a confirmação que sim. E aí, quando foi, se eu não tô enganada, na quarta, eu tive de quinta pra sexta esse sonho. Eu não lembro, gente, eu acho que foi de quinta pra sexta que eu tive o sonho. Então, na quinta-feira, eu tava na casa da minha mãe, e aí eu comentando com ela sobre isso, eu falei assim, mãe, mas se fosse isso, ia ser maravilhoso, Jesus, nossa, Jesus voltar, quem que não vai gostar que Jesus vai voltar, gente? Sabe quem for louco que não vai gostar? Eu falei assim, não tem carro, não tem casa, não tem terreno, não tem chácara, não tem nada que impeça. Na minha vida não tem nada. Eu falo assim, eu quero que volte agora, nesse momento, se ele quiser voltar agora, nesse momento, né? Aí é ele que sabe o dia que ele vai voltar, mas eu, por mim, ele voltaria agora. E eu falando assim pra ela, falei assim, eu ia ficar muito feliz, mãe. Nossa, eu vejo a hora mesmo de Jesus voltar. E falando essas coisas pra ela. Aí eu, no meio de eu falando assim pra ela, eu falei assim, mãe, mas se Deus falasse assim comigo, alguma coisa assim, que assim, o rapaz tem muita coragem de falar a data e tudo. Porque se Deus falasse assim pra mim, eu ia fazer igual ele. Eu falaria e não tava nem aí. Se os outros iam acreditar e achar que eu era louca, que eu era louca, varrida, não tem problema. Eu falei assim, eu ia contar de todo jeito. Se Deus mostrasse pra mim que ele ia vir, eu ia contar. Pra quê, né? Não, no meu caso não deu data não, gente. Não deu nenhuma data. Todas essas como fala? Experiências que eu tive, nenhuma delas Deus deu data pra mim, nenhuma. Eu não posso falar isso. Não deu assim, escrito, nada, não. E também nada que eu peguei assim, falei, nossa, Deus tá falando comigo, alguma coisa. Sabe quando você vai ler alguma coisa assim, ou sei lá, olha na TV e alguma coisa fala? Não, comigo não falou. Bom, falei isso pra ela na quinta, né? Não dormi na quinta-feira, porque na quarta-feira eu já não tinha dormido direito, né? E eu ainda falei pra ela, falei assim, mãe, e eu acabei tirando o celular para despertar às 3 horas para as orações das 3, e acabei tirando o celular, mas não consigo dormir. Aí eu levantei, fui orar, tudo mais, mas deitei, mas não consegui dormir. Aí na quinta-feira, da madrugada da quinta para sexta, a mesma coisa, né? Aconteceu isso comigo, eu acordei de madrugada, aí eu falei assim, bom, eu vou orar, né? Orei, agradeci a Deus, pedi para pessoas que eu sei que tá doente, né? Para Deus curar, e né, falei as palavras que eu sempre falo, que eu amo ele, que eu quero estar perto dele, essas coisas aradas todas, né, da minha oração que é normal. E aí, fui tentar dormir, né? Já era umas 4 e pouco da manhã, esse horário. E aí, gente, fui tentar dormir. Aí eu tava com o olho fechado, né? Não estava dormindo, tá? Meu marido tava do lado, tava escutando todo o som do sono dele, tudo do meu lado, tava escutando tudo. E aí eu vi, tava eu, o meu filho, eu vou falar o nome do meu filho aliás, eu vou falar que os meus filhos estavam junto comigo, mas tinha também um casal junto comigo, que se Deus falar comigo pra eu falar com eles, eu vou falar, senão eu não vou falar, mas é um casal que eu conheço bem, né? Tava os dois e a filhinha deles, uma gracinha a filhinha deles, que eles estavam comigo. Aqui em Datuba tem o Habib's, e nós estávamos de frente ao Habib's, né? E tem um posto de gasolina que fica do lado do Habib's. E direcionando a gente estava de frente a esse posto de gasolina. E olhava para cima. O tempo estava ficando, sabe quando vai chover e fica escuro, assim, fica aquele vento, aquela escuridão, coisa e tal, vai escurecendo? Então tava desse jeito o tempo, começou a ficar assim. E de repente abriu, dentro desse tempo assim que tava escuro, abriu assim uma bola, como se várias cores, e aí eu falava, eu não conheço, até agora, pra vocês terem ideia, eu não olhei na internet como que é realmente uma aurora boreal, mas eu falava pra eles, nossa, parece uma aurora boreal, mas aqui no Brasil eu nunca vi aurora boreal, eu ainda falava assim pra eles. E eu falava assim, nossa, mas olha que bonito, que não sei o quê, e falando, né? Só que o tempo tava ventando, né? Tava ventando, então tava meio ruim. Aí do lado, tava tipo um espiral, assim. Aí do lado, abriu como se fosse uma televisão. Sabe esses robozinhos de antigamente com a cabeça assim, como fala, quadradinha? Tinha 2 olhinhos azul assim e ele era cinza, assim. Não via se tinha boca. Mas tinha 2 robozinhos assim, no fundo da TV e passava... Sabe quando passa os letreiros assim? Vai passando quando tá na televisão, assim, no jornal, passa embaixo assim, vai passando as letras assim. Começou a passar. Aí eu falava assim pra eles assim, fica quieto pra gente ver o que Deus quer falar com a gente. Eu falava desse jeito. Fica quieto pra ver o que Deus quer falar. E eu não conseguia enxergar. Quando eu comecei a falar, fica quieto pra gente ver o que Deus quer falar com a gente, de novo. Veio
Gente, e de novo a mesma sensação de paz, de amor, sabe? É uma coisa tão surreal, tão surreal. Assim, eu sei que parece loucura. Se você é cristão, vai parecer loucura. Se você não é, mais ainda loucura vai parecer para você. Porque você vai olhar e vai falar assim, gente, não existe isso. Da onde que acontece isso? Ela deve ter, sei lá, uns espíritos, não sei o quê. Pode pensar qualquer outra coisa. Mas não é, gente. Não é. Com todo respeito, que nem eu falei, com todo respeito às pessoas que estão falando da tribulação, que a gente vai passar por toda a luta, né, da tribulação, da grande tribulação. Tribulação nós já passamos agora, tá? Mas a grande tribulação, onde vai haver todos aqueles eventos do Apocalipse, nós não vamos passar. Eu tenho certeza que nós não vamos passar. Eu tava, todas essas três arrebatamentos que o Senhor me deu eram em dias normais. Eram dias normais, entre aspas, né? Porque nós não vivemos em dias normais. Se a pessoa for ver, a palavra de Deus se cumpriu inteira. Só tá faltando é Jesus voltar mesmo, né? A iniquidade, a apostasia, tá tudo assim, né? Se você olha assim na política em geral, né? Ou direita ou esquerda, você vê que todo mundo faz parte da mesma coisa, da mesma coisa. Não existe esse negócio assim, sabe? E você vê que o amor pelas pessoas, por ajudar as pessoas, por fazer o bem pelas pessoas, tudo isso. Sabe, as crianças sendo tão judiadas. É muito, muito triste. Tá muito triste. Eu falo pra minha mãe, eu falo assim, mãe, eu quero que Jesus volte o mais rápido possível mesmo. É muito sofrimento. Você vê essas crianças, essas pessoas idosas, as pessoas judiando. E são parentes, bebezinhos, sabe? Pessoas assim, elas não têm como se defender. Mesmo que tivesse como se defender, por que fazer aquilo com uma pessoa? Sabe? São coisas horríveis que passam nesse mundo. Então nós temos que desejar sim o Senhor. E o que eu queria dizer com isso, né? Que nem eu falei, com todo respeito a quem não acredita, tá? Eu tô falando aqui de uma experiência minha, eu posso falar daquilo que que aconteceu comigo, eu não posso falar né, do que você pensa ou do que, né? Por mais que você fale assim, tem base bíblica para as duas coisas, a gente sabe disso, né? Que tem base bíblica tanto pro pré como pro pós-tribulacionista, né? Isso aí pouco me importa, o que me importa é que Jesus está voltando. Então, para mim também, olha, vamos supor, mesmo que ele for voltar no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação e eu tenha que passar por tudo aquilo ou não tenha que passar, não me importa. Importa que ele vai voltar e vai voltar, né? E ele está voltando muito rápido, muito rápido. Eu estava conversando com o pastor da minha igreja e eu falei para ele, eu falei assim, pastor, as pessoas estão muito desanimadas de vir na igreja, desanimadas de tudo, de orar, de tudo. Eu falei assim, mas Jesus está voltando, a gente está vendo que Jesus está voltando, um tem que carregar o outro. Se você está um pouquinho mais forte, vai lá e carrega seu irmão, carrega a pessoa que precisa, sabe? Eu sei que nós temos muitos problemas ainda, e não é diferente da época que Jesus veio também para se apresentar, para vir como um cordeiro santo, imaculado que ele é. Entendeu? Ele veio e fez tudo aquilo mesmo no sacrifício. Você acha que foi fácil? Ele estava em carne e osso que nem nós. E ele foi lá, aceitou fazer esse sacrifício para que hoje eu e você tivesse salvo. Né? E uma coisa, sabe, que Deus falou fortemente, ainda mais nessa última experiência que eu tive. Sabe, muitas vezes a gente acha assim, não, mas eu ainda tenho pecado disso, pecado daquilo, pecado daquilo, pecado daquilo. Gente, pelo amor de Deus, quem vai tirar todo esse pecado seu é Jesus. Se você faz um pecado consciente, eu vou lá porque eu quero pecar mesmo, eu quero que Jesus fique chateado comigo, que eu vou fazer isso aqui mesmo. É diferente do que você pecar e depois você falar, poxa vida, eu tô arrependido, realmente, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Gente, é o arrependimento. A pregação do evangelho é amor, sim. Jesus ama vocês todos, ama eu, ama vocês, ama todos nós, Jesus ama. Mas ele quer o quê? Arrependimento, quebrantamento de coração. Senhor, eu não consegui sair dessa vida ainda que eu tô aqui, mas o Senhor sabe o meu coração, que eu quero sair, que eu te amo, eu quero te agradar, eu quero te ver. Eu acho que isso que mudou mais a minha vida cristã, depois de quase 20 anos que eu sou cristã, foi isso que mudou a minha vida. Senhor, eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas, de todas as coisas. A partir daquele dia, a minha vida toda mudou. A minha vida espiritual mudou, que é o principal, que nós somos espírito. Um dia, ou para o inferno, ou para o céu, nós vamos em espírito. É nossa alma que vai para lá. Não é este corpo, é nossa alma. Nós somos todos peregrinos aqui, ó. Nós vamos passar um tempo aqui na Terra.
Agora, você que vai decidir como você vai passar o tempo na Terra, né? Cada um de nós vamos decidir. Eu decidi por isso, alguns decidiram por outro, outros decidiram por outro. Você tem o livre-arbítrio de decidir o que você vai fazer. Aqui na Terra, sim. Mas na hora que subir ou descer, a gente não tem mais livre-arbítrio. Hoje nós podemos falar assim, Senhor, eu amo o Senhor, eu aceito esse sacrifício maravilhoso que o Senhor fez na cruz por mim. Muito obrigada. E eu me arrependo de todos os meus pecados. E hoje eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Porque aquele que não for achado escrito no livro da vida, não vai. Não tem como. Então, com toda essa experiência que eu passei, eu sei que Jesus está voltando muito, muito breve mesmo. Que nem eu falei para vocês, eu não estou dando data, nunca, jamais faria isso, a não ser que o Senhor falasse realmente comigo de uma data, mas ele não me deu uma data. Mas como todo mundo estava falando da semana que vem, do dia 23, do dia 24, né? O moço falou até que vai fazer uma live nesse dia, né? E ele falou que realmente Deus falou com ele que era agora, o arrebatamento agora, esse mês de setembro, no dia 23 e 24, né? Eu acho muito forte para uma pessoa falar assim, né? Tem que estar muito convicto daquilo ali, porque isso já foi falado algum tempo atrás também, né? Alguns anos atrás, acho que em 1948, se eu não me engano, e também não aconteceu, né? Mas que ele vai vir, vai vir. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja no outro mês, pode ser que seja no outro ano, mas ele vai vir. E ele vai vir muito breve. Eu fiquei muito admirada porque como eu falei sobre esse rapaz e falei dos vídeos e falei assim, mãe, olha quantos vídeos aqui está passando sobre arrebatamento, né? Que as pessoas pediram confirmação por causa desse irmão, que está falando que é dia 23 e 24, e as pessoas falaram que viram mesmo, que Deus mostrou para elas que era setembro, Deus mostrou também para elas igual, assim, quase igual mostrou para ele, né? Não mostrou exatamente, mas assim, deu sinais, sonhos, né? E não foi só assim gente adulta, deu até para criança. Eu achei surreal, assim, eu falei, meu Deus. Mas se for também, eu falei, glória a Deus, não vejo a hora mesmo de Jesus voltar. Mas a minha intenção é falar das experiências que eu tive com Deus durante esse tempo, né? Pode-se dizer aí um ano e pouquinho mais ou menos, que o Senhor tem me dado essas experiências. E eu tô muito feliz com o Senhor por isso, porque pela misericórdia dele na minha vida. E eu gostaria muito de deixar aqui para vocês esse relato, né? Essas experiências que eu tive com Deus. E mais uma vez falar para vocês, Jesus está voltando, né? Hoje você tem essa oportunidade de se arrepender, de fazer a oração aí do pecador, né? De falar para o Senhor que hoje você se arrepende de todos os seus pecados, que você recebe Ele como único e suficiente Salvador da tua vida, e pedir para Ele escrever o seu nome no livro da vida e aguardar Ele. Que todos nós estamos aguardando, ansiosos pelo dia do Senhor, né? Apesar de muita tristeza, muito triste da gente ver que muitos parentes, muitos amigos, né, ainda não querem, né? Eles falam assim, às vezes, fala que quer, né? Mas as atitudes não condiz com aquilo, né? Que eles falam. Mas, assim mesmo, eu peço que Deus tenha misericórdia para aqueles que se afastaram da igreja física, porque lá nós vamos cultuar ao Senhor. Lá é onde nós vamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor. Ir até a igreja, né? Estar em comunhão com os irmãos, né? Ajudar na obra do Senhor. Porque é isso que Paulo fazia. Paulo montava igrejas e ajudava na obra do Senhor. Então, se você tem um chamado para isso, né, nesses últimos dias, que nós estamos vivendo nos últimos dias, né, que logo o Senhor está aí, então faça a obra do Senhor, faça aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, não desista, porque Ele está voltando. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Eu espero que esse testemunho, que esse relato abençoe a sua vida também, como está abençoando a minha. Deus abençoe.